Olá! Segundou, hoje é dia da nossa energia da semana e eu vou falar para vocês sobre o final da temporada de Lágrimas, sobre essa chegada desse sol em Leão e como você pode aproveitar essa semana e a próxima lua nova para poder abrir a sua vida, né? Dar aquela guinada, dar aquela levantada. Eu sou Juliana Maia, terapeuta de formação, bruxa de alma, e o meu trabalho é te tornar cada vez mais forte para você ser cada vez mais livre. Gente, desde o solstício de inverno, a gente tá aí, né? Nesse processo de recolhimento, de tocar os assuntos emocionais, assuntos familiares, assuntos da infância, traumas profundos. Quem me acompanha sabe que a gente está aí numa temporada um pouquinho desafiadora emocionalmente, né? Porque essas coisas vão sendo revolvidas. E é necessário esse tipo de faxina anual, porque acontece todas as vezes que a gente vem chegando, né, com o solstício de inverno, com o sol em câncer, lunação de câncer, e a gente tem aí essa oportunidade de aproveitar o recolhimento da natureza que o inverno proporciona para olhar para dentro, para olhar para as nossas questões, para que a gente possa florescer no segundo semestre. Então pensa, né? A gente está naquela temporada solar de final de ano, planta as nossas metas, começa o ano com todo o gás, e aí de repente a gente vai vendo que tem algumas coisas que estão travadas, que a gente está buscando, que não está conseguindo resolver. E aí o planeta, o Sol, o sistema solar, o universo dá essa oportunidade para a gente, para olhar para dentro. Quais são as minhas crenças limitantes? Quais são os meus padrões familiares que eu não estou conseguindo resolver? Né? E que estão impactando no que eu estou co-criando agora, na minha maneira de me relacionar, na minha maneira de buscar os meus objetivos, de administrar o meu dinheiro, de lidar com as minhas emoções, se está afetando o meu corpo, se está me adoecendo. A gente tem uma oportunidade aí mega de reflexão. Só que esse fortalecimento aí desse tipo de olhar vai dar uma pausa agora, né? Porque tudo é em ondas, graças a Deus, a vida vem em ondas como um mar. E o infinito, como já dizia Lulu Santos. Então tem hora que a gente tem que descansar um pouco. Gente, eu não sei como é que foi para vocês. Digita aí para mim. Tem sido desafiador para vocês de junho para cá, emocionalmente, no que diz respeito ao sistema familiar? Para mim, foi uma mega transformação, muitas reflexões. Então me contem aí embaixo, que eu quero saber se sou eu que estou sozinha aqui nesse mundo astrológico, energético, ou se tem outras pessoas também que estão percebendo com essa sensibilidade. E aí, o que vai acontecer agora, tá? Eu avisei no Energia da semana passada, que a gente ia ter uma virada de lua minguante, né, para lua minguante na quinta-feira. E a gente ainda está na lua minguante. E quinta-feira, nessa próxima quinta-feira, a gente vai ter a lua nova em Leão, tá? Então, amanhã o sol entra em Leão e já vamos começar a atenuar essas coisas. Mas a gente ainda está limpando, tá? Porque a lua minguante ainda está limpando o nosso inconsciente, ainda está limpando as nossas emoções. É um momento favorável para você fazer aquela limpa no guarda-roupa. Sabe aquelas coisas que você tá apegada porque tem um valor sentimental, mas aquele sentimento ele não cabe mais na sua vida? Sabe aquelas coisas que você tá entulhando, mas que não são mais úteis para você, que poderiam estar sendo úteis para outras pessoas? Você pode fazer essa faxina porque está favorável. Está favorável para você limpar a crença limitante, especialmente a respeito de sistema familiar, porque são os últimos dias da alunação de câncer. Então, assim, pensa que hoje, segunda-feira, ela ainda está em Gêmeos. Está favorável para limpezas mentais, para limpar o nosso vocabulário, para limpar o que a gente pensa, para limpar a nossa forma de falar, de se comunicar. Aí ela vai transitar para câncer, e aí a gente vai dar uma revisada final nos assuntos emocionais, nos lutos, nas coisas assim que você tem que chorar para soltar, para liberar, para encerrar, e vai estar favorável para limpeza de crença limitante a respeito de sistema familiar, limpeza emocional, limpeza espiritual, ancestralidade que está presa no planeta, que está precisando seguir para a luz. Está favorável para esse tipo de limpeza.
tá? Então aproveita aí de segunda a quarta-feira para você ir fazendo suas últimas resoluções. Vocês verem, né? Eu tiro carta todos os dias para mim, uma carta para a energia do dia. E no início da semana eu tiro uma carta para mim, para a energia da semana. E a carta para mim que saiu foi o mundo, que é uma carta que fala, olha, você teve um grande aprendizado nesse período, você teve um grande bloco de transformação, mas isso está acabando agora. Você vai seguir adiante. Que delícia, né? Então, assim, mas saiu para mim essa carta, mas essa é uma carta que combina com a energia dos próximos 2 dias, porque é final de lua minguante. Então, é a hora assim, qual foi o aprendizado que você vai reter? Qual é a essência desse aprendizado que você quer plantar na próxima lua nova? Porque a gente não pode ficar se arrastando no passado para frente. A gente olha para o passado para curar, para limpar, para perdoar e depois seguir para a luz. Libera quem não quer, quem você não quer mais que fique na sua vida. Libera as energias, solta tudo, porque a próxima, gente, a lua nova, ela vai falar de individualidade, do seu brilho pessoal. E a próxima lunação, que é o período de 29 dias que o Sol, que a Lua leva para dar a volta no horóscopo todo, ela vai, quando ela é feita de maneira equilibrada, ela vai ajudar a gente a entender a nossa essência, trazer essa essência à tona, brilhar essa luz oferecendo esse serviço para o planeta e também para o nosso prazer e limpar o nosso ego das nossas necessidades de validação, das nossas vaidades tóxicas que fazem a gente ficar presa no mundo das imagens. A temática das próximas semanas é essa. Então, o que a gente está finalizando? A gente está finalizando nossas feridas emocionais para que a gente possa ter cada vez mais clareza de quem sou eu. Porque quando eu estou aglutinada com o meu sistema familiar, quando eu estou fazendo as coisas só pelos outros e não faço nada para mim, quando eu tenho uma necessidade constante de ser aceita, para me sentir amada, de ser validada, de ser útil, de ser serviçal constantemente, de ser imprescindível para os outros e quando eu preciso que o outro tenha necessidade de mim, seja dependente de mim para eu me sentir segura nas relações, eu não estou conseguindo brilhar a essência da minha luz. Não estou conseguindo. Quando eu preciso que seja o outro que me oferece as pressões, as dores, as cobranças necessárias para o meu autoaprimoramento, ao invés de eu buscar esse crescimento de maneira voluntária, por um chamado do meu coração, eu também não estou conseguindo brilhar a essência da minha luz da maneira como eu deveria estar brilhando, de maneira inteira, de maneira feliz, de maneira leve, de maneira saudável. Entendeu? Então a gente teve aí esse processo de cura, são os últimos dias do favorecimento energético desse processo de cura. É claro, você não vai abandonar a terapia depois de amanhã, porque voltou para a lunação de leão, terminou o processo de cura. Não é isso. É claro que se você tiver num luto grande, né, de um casamento que terminou nos últimos tempos, de alguém que faleceu, naturalmente o luto não vai acabar instantaneamente só porque o Sol e a Lua andaram. Tá? Deixando bem claro isso. Mas é que tem uma densidade. É como você sabe, assim, você foi afundada nas profundezas do mar e você, mesmo que você quisesse boiar naturalmente naquele momento, você não ia conseguir. Agora parece que, aos poucos, no tempo natural, as coisas vão voltar a flutuar. Não é instantâneo, vai de acordo com o processo de finalização de cada um. Mas quem estava, por exemplo, não estava com nenhum luto grande, né? Não estava com grandes processos internos, ou realmente já vem desse processo há um certo tempo e já está na hora de seguir em frente, vai receber, a partir de quinta, um empurrãozinho mais expressivo. Tá certo? Então, de novo, lua minguante até quarta. Quando for quinta, a gente vai para a lua nova em Leão. E aí a gente vai plantar o que nessa lua nova? Eu não gosto muito quando a lua tá virando no meio da semana, porque eu tenho que falar com muita antecedência com vocês de algo que vai vir depois. Aí eu falo do que vai vir agora e do que vai vir depois. E eu fico torcendo para vocês se lembrarem
na quinta-feira de fazer a meditação de vocês. Então façam, tá? Meditem na quinta-feira, façam a manifestação de vocês, porque vai estar favorável para vocês co-criarem assuntos, principalmente no que diz respeito a destaque pessoal, a sucesso, a expressão da própria vocação, a ganho de individualidade, autonomia, independência. Vai estar favorável para vocês sentarem, meditarem e vibrarem para essas coisas acontecerem, tá? E sempre peço para acontecer da maneira mais elevada, porque a gente tem mania de querer controlar tudo e estruturar na nossa vida um exemplo do que é alcançar o sucesso, um exemplo do que é ser vista, do que é ser amada, que às vezes é o exemplo que a sociedade patriarcal ensinou pra gente, ou que as feridas dos nossos familiares ensinou pra gente, mas não é a maneira mais elevada. Então, quando vocês forem fazer isso na quinta, lembrem de pedir da maneira mais elevada e abra o seu coração. Então, olha que lindo. Amanhã o Sol entra em Leão e ele vai começar a levar a nossa consciência nessa direção. Só quando está em Leão, ele está fortalecido, ele está domiciliado. Então, assim, é o sol da personalidade, é o sol da alma que a gente tem que começar a caminhar para brilhar agora, de acordo com a essência da nossa alma e para o nosso bem e para o bem do planeta. Não é só para o bem da nossa vaidade, tá? E aí a nossa consciência vai começar a refletir nisso. Então, talvez você sinta uma transição no sentido, ao mesmo tempo que eu tô limpando, eu também já tô cansada desses processos. Eu quero limpar. Eu quero me liberar, porque eu quero ser quem eu realmente sou. Eu tô cansada de ser o que todo mundo quer que eu seja. Tô cansada de chorar pelas mesmas coisas. Tô cansada dessas inseguranças. Quero viver, eu quero ser feliz, eu quero me elevar. Você já vai estar sentindo esse desejo ao mesmo tempo que você tá soltando, liberando. E aí, quinta-feira, vocês vão fazer essa meditação que eu falei pra vocês, né? Eu sugiro que vocês entrem em Teta. Quem não sabe entrar em Teta, gente, vocês podem aprender de duas formas, tá? Uma é que eu conduzo uma meditação toda segunda-feira no Peçam a Luz, que eu uso a técnica do Teta Healing pra gente entrar em Teta. Então, vem comigo toda segunda às 21 horas, tá? Aqui nesse mesmo canal que a gente faz uma vibração para abrir a semana, a gente envia energias de cura e amor para as pessoas. Mas eu também sou instrutora de Teta Healing. E eu ensino básico, avançado e o aprofundando no digging. No básico, você já aprende a entrar em Teta, fazer todas as limpezas energéticas e espirituais, aprende a identificar como você está construindo as suas crenças limitantes, aprende a dialogar com seus guias, é bem legal. Agora, dia 2 e 3 de agosto, eu vou dar o Aprofundando no Digging, que é um curso inteiramente voltado para a pesquisa de crenças limitantes. A gente passa um final de semana só encontrando a crença raiz, através de 8 atalhos que facilitam que os Theta Healers, mas aí tem os pré-requisitos, tá, gente? Então, se você já é Theta Healer e quer aprender comigo, né, que já sou sistêmica, familiar, que a gente tá aí nesse processo de limpeza de crença, contar com essa experiência associada das terapias transpessoais, da terapia sistêmica familiar com o Theta Healing, vem comigo, tá? Que as inscrições estão abertas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E se você tiver dúvidas ainda, como é, Ju e tal, também tem um link na descrição do vídeo para você entrar em contato e tirar suas dúvidas, belezinha? Então, assim, esse momento em que a gente limpa e ao mesmo tempo a gente deseja soltar, ele tá muito favorável. Só um instante, gente. Lembrando que eu não edito, vocês sabem, né? Então, eu tava falando da meditação. Então, você entra em Teta, por quê? Porque você vai entrar no vazio criativo, na essência universal, para a partir do sem forma, entrar na forma através de uma energia do bem, de uma energia de amor, e não através da energia do medo. Às vezes a gente fica querendo manifestar através do medo, através a partir de um lugar de eu não mereço. Oh, Deus, eu não mereço a sua bênção, mas por favor, pela sua misericórdia, me conceda. E aí você já chega vibrando que não merece, já chega vibrando na culpa, e que aquilo ali vai chegar para você como uma dívida, porque se você não merece, você está recebendo, é uma coisa que vem assim, que depois você vai ter que correr atrás de retribuir, e aí chegam com a carga pesada que não precisava, tá? Então, abre o seu coração. Se você está limpando esses dias e você está procurando se melhorar, confia na inteligência da sua alma. Eu me comprometo em fazer o bem com a luz que eu recebo.
Eu me comprometo em me conectar com a inteligência universal para descobrir a maneira mais elevada para oferecer a minha luz para o planeta. E eu quero fazer isso de uma maneira saudável e boa para mim também. Então eu sinto prazer em me abrir para o ofício de manifestar essa luz, de manifestar esse bem, esse benefício para o todo, tá? Então, refina aí essa sua maneira de chegar para a manifestação. Visualiza não só o que você quer, visualiza como você se sente com aquilo. Como as pessoas estão felizes à sua volta, como você está bem, como você se sente útil, produtiva, amada, saudável, descansada, prazerosa com aquilo na sua vida. E se você não consegue alcançar esse sentir, e se a coisa que você está tentando cocriar, ou a pessoa, né, o seu eu, que a manifestação do eu que você está tentando cocriar te causa medo, te causa ansiedade, faz assim, e se der tudo errado? E se as pessoas me abandonarem quando eu for poderosa assim? E se minha filha se ressentir, meu filho ficar abandonado porque eu fiz sucesso? E se? Esses e se's têm que ser trabalhados. Esses e se's têm que ser purificados. E aí você vai passar a alunação trabalhando essas questões, tá? Ou na sua terapia da sua preferência, ou me procura pra gente fazer sessão, ou aprende a você trabalhar essas crenças em você. Eu fico, gente, meu Deus do céu, como é que as pessoas fazem? Porque eu fiz coisas esse ano que eu tinha muito medo de fazer. Muito medo mesmo. Quem me segue sabe, desde que eu me mudei aqui pro Capão, esse ano não, desde setembro do ano passado, que eu tô num furacão de transformações positivas, mas que eu só deixei essas transformações acontecerem porque eu trabalhei minhas crenças limitantes e tinha um bocado de crença limitante para eu trabalhar. E ainda vem novidade. Já tem mais coisas acontecendo. Mais coisas aconteceram essas semanas. Então, assim, e eu trabalhando minhas crenças, pelo menos semanalmente, tinha semana que era todos os dias, porque as coisas estavam acontecendo em sequência. Eu fiz, meu Deus, como é que a pessoa, né? Eu fico, poxa, a pessoa tem que me esperar uma semana para a próxima sessão para trabalhar determinadas coisas, né? Se ela soubesse trabalhar isso nela mesma, ela não precisaria esperar tanto. E às vezes a gente dá respostas, faz escolhas nesse meio tempo. Mas tudo bem, né? A gente vai adquirindo as nossas capacidades à medida que a gente vai avançando. Quando a gente se compromete com um crescimento constante, a gente se perdoa pela pessoa que a gente foi, porque era o melhor que a gente podia ser naquela época. E você tem consciência de que você deu o melhor com o que você sabia naquela época. E no agora, você dá o melhor de si e se compromete em avançar e crescer mais para que o seu melhor do futuro seja ainda melhor do que o que é hoje. Deu para entender? Me conta isso. Vocês têm esse plano interno, esse desejo interno de crescimento constante? Vocês gostam de cuidar de vocês mesmas? Ou vocês preferem que alguém cuide de vocês? Porque o importante é a gente chegar no objetivo elevado, né, gente? De um jeito ou de outro. O que é que vocês preferem? Vocês preferem se cuidar, se trabalhar sozinha, aprender para fazer em você? Ou vocês preferem que alguém te ajude? Porque você não acredita que você consegue sozinha. Me conta aí. Então, voltando ao Sol, o Sol vai trazer essa consciência e ele vai ficar lá transitando em Leão até mudar para o próximo signo, Virgem, né? Mas a Lua não, a Lua vai entrar no Sol. Vai entrar no Sol. A Lua não deixa de ser, né? Porque a Lua faz uma conjunção com o Sol na Lua Nova. Os dois ficam juntinhos. Então, no dia da Lua Nova, tem essa conjunção mágica que acontece toda a lunação. Todo mês a gente tem um dia mágico em que o Sol e a Lua se encontram e unem potências para que a gente possa manifestar. Então, aproveita, né? Vai ser quinta-feira, esse dia favorável para você fazer vibrações de manifestação da sua própria luz, da sua própria força. E aí esses primeiros dias de lua nova são dias mais intuitivos. Então, se na lua minguante a gente faz muita limpeza energética, limpeza de crença, limpeza espiritual, na lua nova a gente se abre para nossa intuição, para perceber, para captar do universo. Então, qual é o meu próximo movimento? De acordo com essa nova mulher que eu quero ser. Essa nova, que na verdade é eterna, né? Porque é da essência da nossa alma. Essa nova manifestação do meu eu que eu quero cocriar, que eu quero movimentar. Quem é? Como é? Quais são os caminhos? Então, nos primeiros dias você vai sentir esse vazio, se abrir para o universo, 2 ou 3 dias, e a partir do terceiro dia já começa o ofício do planejamento.
A lua nova é boa para você botar no papel planos, trajetos, pessoas com quem você vai falar, cursos que você vai fazer, terapias que você vai fazer, curas que você vai fazer, eu vou entrar na academia, eu vou entrar na faculdade e tudo. Você vai começar a ver, para eu chegar nesse lugar eu preciso de... Esses 3 últimos dias de lua nova já são bons para isso, porque você não está mais tanto na obscuridade, você já intuiu o principal, a essência principal do que você vai fazer, e aí você vai começar a colocar, mas para chegar nesse lugar, eu acho que eu preciso disso, disso, disso e disso. E a movimentação vai estar favorecida, não quer dizer que você só pode na lua crescente, mas vai estar mais favorecida na lua crescente. Mas aí isso aí já é uma outra história, tá bom? Inicialmente, que até a gente se falar de novo, que vai ser na outra segunda-feira, você vai estar pegando os 3 primeiros dias da lua nova. Então medite bastante, né? Silencie, se recolha, vá num lugar que é sagrado para você, se é no silêncio de uma igreja, ou se é no silêncio da natureza, escutando o som dos pássaros. Se você é de terra e você precisa estar nas matas, se você é das águas, precisa estar na beira do mar meditando, ou numa cachoeira. Juliana, eu sou das águas, mas eu moro em São Paulo, não tem cachoeira, não tem, sei lá, não tem mar, vai ser um chuveiro mesmo, então, que você vai fazer, né? Você pode colocar uma cumbuca bonita de água, você vai entrar em contato. Entre em contato com a sua essência nesses 3 primeiros dias. Você pode se conectar com seus guias, mentores espirituais, porque vai estar favorável para trabalhos intuitivos. Tá bom? Tendo dito isso, vou tirar a nossa cartinha para a energia dessa semana mista nossa, que a gente vai ter. Como eu sempre tiro. Semana passada a gente tirou a carta do Imperador, falando sobre a nossa coragem, nossa responsabilidade, né, de tomar a frente do nosso processo de cura e começar a implementar as mudanças e as limpezas que a gente precisava. Vamos ver o que vai sair para essa semana. Ah, que linda a carta da força. A força, ela vai lembrar da gente da verdadeira força, aquela que vem da maneira mais elevada, do nosso estado de conexão com a sabedoria divina. Essa força vai falar de um bom gerenciamento emocional, porque repara como ela consegue... Ai, gente, eu tô sem óculos e esse baralho ele é novo. Tô vendo, o Léo tá com a boquinha aberta e a linguinha pra fora. Percebe como ela envolve ele numa coroa de flores e ela consegue convencer esse leão a abrir a boca sem usar da força física. Então, é um estado de que você consegue fazer as coisas acontecerem não na marra, não no uso da força bruta, mas através de uma conexão espiritual mais elevada. Outra mensagem da força é a maneira como você lida com suas emoções. Você é do tipo que reprime as suas emoções e que diz, larga de mimimi, vai fazer o que precisa ser feito, para com essa choradeira, cala a boca, não entre em contato com isso. Ou você é mais do tipo que, peraí, para que serve essa dor? Para que serve essa emoção? De onde vem? Então, assim, é uma perspectiva em que você é mais doce com o seu emocional. Você vai primeiro escutar, entender para que ele serve, para recanalizar. Então, aqui tem uma orientação, uma recanalização, ao invés de uma supressão emocional, de uma repressão emocional. As nossas emoções, é outra carta que traz essa temática também, é a carta do carro. As nossas emoções são uma força motora, gente. E é interessante que amanhã, entrando o sol em Leão, a gente tenha tirado a única carta do tarô que tem um leão desenhado, né? Agora eu me dei conta e vejo que não deve ter sido à toa. Então eu vou incluir esse significado do signo porque não pode ter sido por acaso isso.
Como é que você lida com o seu ego também? Eu falei do significado tradicional das emoções, mas como é que você lida com o seu ego? Tem muitas linhas filosóficas que vão falar do ego como o vilão, né? No mundo das terapias não é bem assim, tá? O ego ele é necessário para mediar as nossas relações entre espírito e matéria. Então, entre o divino absoluto, em que eu sou universal, e eu não tenho posse, eu não tenho casa, eu não tenho parede, eu não tenho pele, eu não tenho nada, não existe bordas. E o eu, que paga a conta, que compra uma casa e bota o nome ali no documento, né? O eu que diz assim, aqui você não pode entrar porque é o ambiente da minha família, eu não vou deixar você maltratar os meus filhos. O ego, ele tá nesse lugar. Agora, passando direto desse lugar, onde é que tá? Tá o eu quero que o mundo seja como eu quero. Para eu ser feliz, você tem que mudar. O significado de felicidade para mim, ele é específico. Eu primeiro tenho que, eu vou casar com tal idade, eu vou fazer faculdade tal e eu vou ganhar X, aí depois eu vou comprar um apartamento de tal lugar, e aí depois eu tenho que ter tal carro. Se não for assim, eu não me sinto feliz, né? Se a pessoa não demonstra amor do jeito que eu quero que ela demonstre, eu não me sinto feliz. Se Deus não ordena os acontecimentos do jeito que eu quero para me sentir segura, porque eu não quero fazer terapia para superar os meus medos, eu não me sinto abençoada, eu me auto-amaldiçoo, ou então eu digo que Deus não existe. Esse é o ego tóxico. É a hora que passa do ponto em que a pessoa se desconecta da consciência mais elevada e ela começa a querer abrir a boca do leão à força. E aí, como é que essa energia leonina, falando da astrologia, né, manifesta de maneira negativa no mundo? É a vaidade excessiva. É o excesso de necessidade de likes, né? É o medo tão grande de ficar sem uma validação que eu preciso fazer o que o mundo acredita, o que eu acredito que o mundo quer que eu faça para me validar. Então, é o excesso de transformações estéticas, é o emagrecimento que leva para os distúrbios alimentares, é o tempo de academia que excede o tempo de meditação, é a pessoa que não consegue sair sem uma maquiagem e por aí vai. Eu falei dos extremos, tá, gente? Mas existem maneiras sutis, e essas são as mais difíceis de captar, que mostram que a gente está rendida, né? É uma hora que você dá uma silenciada na sua vocação e diz, eu não queria muito mesmo isso, para poder trabalhar com o que a família vai dizer que, poxa, parabéns, você foi bem sucedida. Ah, mas estava fácil aqui, minha família já tinha uma empresa disso e tal. E aí você não nota que você está vendendo, que você está abrindo a boca do leão à força, porque o leãozinho tinha que receber amor, tinha que receber acolhimento para brilhar o leão equilibrado, que vem da essência da alma, e não das vaidades do mundo, tá? Então, cuidado com isso também. E aí a força, ela vai te convidar para você equilibrar essas potências, para você já saber gerenciar suas emoções sem ser escrava delas, mas também sem abafar tudo e gerar uma gastrite, gerar uma prisão de ventre ou até um câncer, né? A força vai te convidar a delimitar os seus espaços, a exercer os seus direitos, sem, no entanto, controlar todo mundo, seja através da vitimização ou seja através do autoritarismo, tá? E a força vai te ensinar a encontrar a sua própria beleza, porque repara, se o leão penteia aquela juba, ele não penteia, ele dá uma lambidinha na pata, passa a mão, mas fica arrepiada e tá tudo bem, porque essa é a verdadeira natureza dele, tá? Então que a gente possa encontrar a nossa verdadeira natureza essa semana, que a gente enxergue a nossa essência esses dias, diferencie ela dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas codependências e vitimizações, limpe o que não presta, para que a gente possa se encaminhar para brilhar a nossa luz, tá bom? Um beijão, se você quiser me ajuda para fazer esse processo, um processo terapêutico, você sabe aí na descrição onde me encontrar. Até mais tarde na meditação. Tchauzinho.